Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malky Lore, dessa vez com chat na tela. E por conta disso, agora vocês estão vendo o livro do Demônio, a Queda, e de Múmia e Ressurreição, que não era pra aparecer na foto, eles só estão ali no meio pra preencher, entendeu? Então, é isso. Mas ter o chat aqui é mais importante, então infelizmente vocês vão ter que conviver com essas duas abominações com as quais eu convivo aqui na minha estante também. Né? Vocês não sabem do que eu tô falando, é só vocês olharem aí do meu lado na telinha, aqui assim, ou aqui assim. Eu acho que é aqui assim, na verdade. E continuando hoje, já que da última vez, no último Malcanix, a gente falou sobre o Clã Tremere na 5ª edição. Hoje, né, como a gente tem feito sempre, a gente vai passar pros Tremere da região de Chicago. Sim. Né, trazer esses exemplos de excelentes personagens. Nossa, excelente. Lembrando que a gente não pode falar mal do clã, mas a gente ainda pode falar mal dos personagens. Ah, a gente vai falar mal dos personagens. Por não vai quê? sobrar, não. Pedra Porque sobre pedra. Sim. Please, no. Se vocês não repararam, tá tudo meio que falling apart. Sim. O computador do Dan resolveu achar que é um triturador de alimentos. As minhas entradas USB resolveram que elas funcionam quando querem. E o meu computador, ele tá dizendo assim, me formata, porque senão eu vou... Pifar. Senão você vai perder tudo que você tem em mim, sabe? Sim. Fora isso, tá tudo bem. Sim. Então... Olá, Nossa. pessoas do chat. Nicolas, Adjane e Bruno, se eu não me engano, é quem já deu oi pra gente aqui. Sim. E... a gente vai começar pela nossa menção honrosa. Sim, que é o Geralt. Sim. O Geralt, ele era um personagem realmente interessante, que eu gostava dele. Eu achava que trazia muito, tipo... Ah, o Lagírio chegou. Oi, Lagírio, tudo bom? Trazia que ele trazia muito pra banda e pro cenário, né? Ele era um saxofonista do Baby Chorus, e, tipo, ele fazia a banda do Baby Chorus ainda mais diversificada, né? Em termos de Tendo... Garrett... Não, Gerwood. Eu não lembro o primeiro nome dele. É Marshall. Marshall Gerwood. Ou Gerwood Marshall. Acho que é Gerwood Marshall. Não, acho que Gerwood é o sobrenome. Eu acho que Gerwood é o nome. É? É. Ok. Eu acho que é Gerwood Marshall. Tá bom. E, tipo, traz mais diversidade pra banda, que daí tem o Malkaviano, que é o Falcon, a Toriader, que é a Kate, o Damien, um Bruhá, e ele, Sim. um Tremere, né? E assim como o Damien das versões anteriores, nas versões anteriores ele tinha uma posição mais... Ele queria trazer uma posição mais política pra banda. E a Kate respeitava o talento musical dele, o que quer dizer muito. Sim. Né? Isso nas outras edições tudo, né? E supostamente ele morre no ataque dos lobisomens a Chicago durante um show com a banda, onde, tipo, todos veem ele virar pó. Só pra deixar isso claro, né? Isso em 1993. Isso. Bom. Daí na V5, como tudo tem um, né? A V5 meio que dá um reboot no cenário total, então, tipo, não dá pra ter certeza sobre o que aconteceu antes com o personagem ou não. Então, tipo, sei lá, né? Mas eu acho que na parte do Damien fala, né? Que ele presencia o Geralt morrendo também, né? Não sei se você lembra disso. Você lembra vagamente, né? Tá. Que é a morte do Damien que faz a morte do ele... Geralt que a faz. morte do Geralt que faz o Damien entrar em frenesi e atacar os Garou, não é? Se eu não me engano, tem algo nesse sentido. Acho que tem. Tá, e daí na V5, sobre o Geralt, que tem escrito sobre o Geralt. E aí, Samuca, beleza? Tudo olá! Bom? Tem lendas de que o Geralt já apareceu durante 3 shows da banda, e tem várias teorias pra isso. Desde que o do Sable tá fazendo isso de algum jeito, né? Que tipo, ele tá criando uma imagem lá, com dramaturgia, sei lá como, ou até o Geralt ainda tá vivo e observando eles à distância. E existe a lenda de que pode ser um fantasma também. E sim, existe a lenda que pode ser um fantasma, exato. Que o Geralt pode ser um fantasma, né? E também existe mais um rumor que eu achei bem interessante ele, que a gente não tinha abordado ainda, né? Que diz que o Geralt pode ter sido abraçado em 1930, que seria antes do Sable. Ele seria mais velho que o do Sable, né? Tipo, e que na lore, tipo, oficial até agora, o Geralt é cria do Sable. Certo. Ele tem esse rumor, né? De que ele foi abraçado antes. E tem o fato também de que, tipo, o Geralt já tinha sido visto várias vezes desobedecendo o senhor dele, que é o do Sable, né? E não ter tido nenhuma consequência. Sim. Que, tipo, que ajuda a aumentar a suspeita de que tem algo errado nisso, né?
E nesse rumor também diz que o Garwood só sumiu em 1995. Ou seja, 2 anos após a invasão dos Garous. Então ele foi visto virando pó, mas... Mas ele foi visto depois também, aparentemente. O que é bem estranho, né? Lembrando que, se eu não me engano, antes isso não é dito, isso só é dito na V5. Sim, isso é um rumor da V5, exato. Nada disso existe antes, pelo que eu sei. Sim. E daí, em 97, o Peter só achou cartas em um refúgio antigo do Garwood. E essas cartas pareciam ser do senhor dele, mas não eram a letra do Sable. O Jackson sabe disso, e daí ele questionou o do Sable a respeito, e o do Sable apenas disse: ele era meu subordinado direto da pirâmide, e agora ele se foi. Jackson não está feliz com essa resposta. O que eu acho hilário é a cena, né? O Jackson que chegou no Wolfpack, que nem você mesmo falou, né? Que meteu o dedo no peito do... Você vai falar comigo do jeito certo, hein? Vai responder minhas perguntas. Chega pro do Sable, que, tipo, é nada perto do Tyrus. Tipo, literalmente não é nada. Pergunta, o do Sable, dá uma enrolada e ele... Beleza, gostei da resposta. Não tô feliz, mas não vou te pressionar. Tipo, não faz o menor sentido. Achei horrível, cara. Achei horrível essa colocação. Pra mim é nojento isso. Sim. Do tipo, Jack não tá feliz, sabe? Rolou alguma coisa lá pra gente comentar? Ou não? Achei que você tava dando uma... Não, é só vários ois, né? O Nicholas falou que o personagem dele tem uma treta com o Falcon. Que eu achei um detalhe fantástico. Sim. E... que o do Sable é o novo regente Tremere da cidade. E sim, ele é. E a gente vai falar especificamente dele na hora que a gente for falar dos personagens de Chicago. Sim, porque pra começo de conversa não faz sentido, na minha opinião, de ser regente. Mas, ótimo. Tá. Porque a Ericó é mais velha e a Ericó tava lá antes. Sim. E daí, tipo, claro, ela não tem aspirações políticas, mas ele não ia chegar e sentar na janelinha e dominar tudo, sabe? Não faz muito sentido pra mim. E já começar, como sempre, pelos do Chicago Fólios, que geralmente são os piores personagens. Ok. Então, tipo, a gente sempre começa por eles. Que é o Ardan Kent. Ardan Kent, Ok. Que ele tem 150... Ardan Kent. Parece algum... Que dá pra fazer algum trocadilho, mas não dá, né? Ele é quente e ardente. Tipo, mas, enfim. No escolho, os Senhores da Besta, os vampiros são Nosferatus. Tinha que ser de quem, né? Ou todo santo toreador, né? Depende, depende. O poder da imaginação. Sim. Ele tem 159 anos como membro, né? E daí na vida humana, a mãe dele morre no parto, ele acaba um orfanato religioso, ele adora aprender sobre o mundo e ler a Bíblia, vida super divertida, né? Coitado. E ele é que, tipo, meus... 159, sim, sabe? Eu tô tipo, né? E foi abraçado durante uma das revoltas da Guerra Civil. O Nicholas perguntou se os personagens do Chicago Fólios vivem na cidade de Chicago. Não necessariamente. Os do Chicago Fólios, se eu não me engano, tem exceções, mas sim, eles são feitos pra estar na região em volta. Região imediata, né? Região imediata de Chicago. Tipo... Ai, que eu não vou lembrar nenhum de cabeça, mas eu acho que tem... tem aquele... Eu acho que ele é Gangrel, que ele era... Que era ele que cuidava das galinhas do pai, e aí agora ele cuida dos membros. Lembra disso? Sim, ele é do Fólios? Ele... Acho que sim. Eu sei de quem você tá falando, deixa eu abrir e que o Chicago assim, Fólios, ele não está fácil, em Chicago, mas ele tá ali em East Chicago, que meio que tá entre Chicago e Gary. E tipo, nessas regiões mais afastadas da cidade. Pior que ele tem cara de ser um personagem mesmo do... Não, talvez ele seja do Chicago by Night mesmo. Não, ele não é do Chicago by Night. Não? Não, talvez ele seja. Não sei. Ele eu não acho que ele é, na verdade. Que tipo, a gangue do Tyrus não pertence. E estão nisso, nossa. Gente... Vocês estão ouvindo esse triturador de alimentos que tá vindo aqui da mesa? Talvez, né? Porque eu acho que... se eu vier, a gente vai ter que transferir pra cá. Vai. Sim, né? Ok. Dá um segundinho só pra gente... Isso é o cooler do computador do Dan. Dando pau. Tá, deixa eu te mandar o link, na verdade, né? Manda o link, que daí eu abro ele aqui. Que horror. Divertido. Não incomoda? Nossa, porque pra gente tá um negócio assim, sabe? Literalmente. Insuportável. Causaram dúvida agora. Parece cooler com poeira. Então, ele parece um ar-condicionado. Pô, é um ar-condicionado, então. É um ar-condicionado, a gente ele tá parando, vamos nessa, tá, foda-se. Então vai.
Então tá bom, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Jenny. Obrigada, gente. Tá, e é isso. Tipo, o que a gente tá falando dos personagens? Sim. Se eles são necessariamente de Chicago ou não. Tipo, eles estão na região, com certeza, sabe? Tipo, é meio que isso. Eu tô quase em frenesi por causa disso acontecendo, Nicholas. Né? A gente se entende. E eu vou dizer que não é um cooler com poeira, porque ele tá assim justamente porque a gente tirou. Porque limpou, né? Ele, né? E isso. daí, a Dan Kent, né? Ele é abandonado depois do abraço. E ele começa a estudar seus novos poderes sozinhos. E, tipo, é um mote muito comum que a gente tá vendo, né? Sim. Tipo, dos personagens serem abandonados, né? Tipo, parece que quando eles não têm uma ideia de por que o personagem vai ser criado, por que alguém vai criar eles, só abandona, só faz uma criar e abandona, né? Tipo, é meio que... Tipo, é interessante, sabe? Tipo, mostra que, tipo, não tem muita... Tipo, você não precisa ter muita... Você não precisa pensar muito sobre isso. Sim. A impressão que dá é essa, que, tipo, vai abraçar e dane, sabe? Vai ter uns loucos por aí que vai te abraçar e vai largar, sabe? Larga aí no mundo, tá de boa. E meio que na história dele também faz parecer que ele vira um mártir, mas não dá em nada, sabe? Também. Sim. Na Guerra Civil ele vira um mártir e não dá em nada. Tá, ok. Tipo, meio que abandona esse plot, sabe? Tipo, começa a defender esse plot e abandona, tanto que eu nem escrevi, sabe? E... Quer dizer, eu escrevi e apaguei, né? Sim. E daí ele acaba se juntando a um grupo de Sabá e se torna um nodista. Né? Ok. Um religioso cristão, né? Ele vai se perdendo aos poucos nas atrocidades do Sabá e ele quase se perde completamente pra besta enquanto ele tá no Sabá também. E daí o que leva ele a ir pra uma igreja católica, quando ele percebe que ele tá se perdendo pra besta, né? Ele não desconfiava que tudo aquilo que ele tava fazendo dentro do Sabá podia, assim, meio que ser contra as crenças dele? Não, ele não desconfiava, ele achava que, tipo, tava ok. Não sei, na verdade não faz o menor sentido, mas é isso que tá escrito, né? Ok. E daí ele ordena um padre a prender ele nas paredes da igreja. Sim. E daí ele acorda 100 anos depois, sedento por sangue. Mata uma família, mata os pais de uma família, e daí só sobra a criança. E daí vendo a criança aterrorizada, e se vendo nela, ele apaga a mente da criança e dá fim nos corpos. E a criança? E daí a criança... Acaba aí a parte que fala da criança e vai, tipo... Daí ele descobre no ano de 2009, sabe? Tipo, que legal. Muda de assunto, sabe? Tipo, larga a criança lá, parece, né? Muda só de assunto, né? Daí ele só descobre que ele já era 2009 e vai buscar por outro membro. Cainita em Chicago, né? Até que, por sorte, ele encontra o Sable e um tal de Simon, que é o novo líder da igreja de Caim e Juliette. Juliette é um cenário que, tipo, a gente tá vendo vários flirts. Sim. Mas não tem muita coisa revelada até agora sobre essa cidade, como tá funcionando, a não ser que tem o Joshua como Barão Anarque, né? Ok. Né? E ele tem Simon, né? Joshua Bruhá, clássico da... Cria da Tyler, sim. Cria da Tyler. Do Chicago by Night. Chicago by Night, Sim. E daí o Simon conta ali sobre a Guerra da Gerena, a destruição da pirâmide e a devastação de Sabá. Ele viaja os Estados Unidos inteiro buscando evidências do que Simon havia dito. E quando ele volta, Simon havia sido queimado e restava apenas um livro com alguns rituais, que era do Simon, né? Tá. E daí o Ardan Kent, né, decide continuar o legado dessa casa e da igreja de Caim, que é a casa do Simon, né, por assim dizer, né? Ele reconstrói e reorganiza a igreja sozinho, do chão, né? E ele está incerto sobre o que é certo. Tipo, se a religião católica tá certa, ou se essa nova igreja de Caim é a coisa certa. Mas, por enquanto, até que o rebanho dele esteja forte o suficiente que os ensinamentos, quer dizer, esteja forte o suficiente, os ensinamentos de Caim vão servir. Então, tipo, não importa o que é certo ou errado, ele tá manipulando o rebanho dele. E é isso aí, entendeu? Tipo, ele nem sabe o que tá defendendo, mas ele vai trollar, entendeu? Tá, ok. O Josh não, acho que não. O nome dessa criança era Vasilisa. Né? Certo. Sim, e é isso. É uma história tipo, que eu achei tipo, horrenda, mas ela combina com Chicago Folhos, né? Combina, tá ali pra fazer parte. E é isso, né? Sim. E dá os enredos que ele tá envolvido, né? Sim, ele deseja reconstruir e reformular a igreja de Caim. E a maior parte dos recrutados são anarques e membros da Camarilla que perderam sua fé. Ele planeja acabar com os cultos Bahari que estão surgindo na cidade e que sua religião se torne a religião oficial da Camarilla. Caraca, ele é ousado, pelo menos. Ele é ousado, é. E uma coisa que, tipo,
tá aparecendo cada vez mais, quanto mais você vê nos personagens, mais existe conexão mesmo com os Bahari. Parece que é um plot, tipo, um enredo realmente forte do Chicago by Night. Interessante. E meio que parece que é um dos enredos propostos pra ser o enredo principal, sabe mesmo? Ah, uau! Porque, tipo, tem muita coisa relacionada a Bahari em todos os cantos, sabe? Certo. É meio interessante isso. É um negócio que, tipo, essas férias não seriam uma ideia olhar, pra você ter ideia. Tipo, porque tem muito Bahari, né? Ok. E das O Dan relações, fala né? essas férias como se a gente fosse ter férias A gente mesmo. vai ter uma semana de férias. Você vai ter 8 dias de Eu férias vou de ter mim. 8 dias... Não, do Oliver, na verdade. Seu eu vou sentir falta. Ai, que maldade! E a Gianni corrigiu, obrigada, eu tava tentando lembrar que é pessoa com nanismo. Ai, obrigado. Sim, a gente tá nessa também de... Circle of the Crone no Hacking. Bahari. Nossa, É legal. interessante. Da hora. E o negócio é que tem bastante... Como deve ser. Vou chamar o Tyler... Ah, sim, Chama o conselho, vai. E... Relações, né? Tá. O Arden tá tentando usar o do Sable pra facilitar a sua reabilitação dentro da Camarilla. Bem corajoso também, né? Né? E, tipo, é interessante que o do Sable ele entra em contato, mas não tem quase nada de interação com eles na história dele, né? E daí do nada ele tá tentando usar o do Sable, né? Sim. Tipo, foda-se, né? Ele tá procurando pelo Nili, já que ele também saiu do Sabá. E tá pra aplacar o vazio do Nili com a mensagem da Igreja de Caim. Não é que ele quer encontrar o Nili, pô, vamos ser amigos e tal, não. Não, você sabe? Tipo, precisa, eu quero manipular. aplacar o seu vazio com a mensagem da Igreja de Caim. Eu quero te usar, tá ligado? Chega aí, Nili. Vem cá ser usado por mim também, né? Nossa, e ele tá tentando converter o Joshua, que é o Barão de Joliet, e acredita que tê-lo no rebanho vai facilitar espalhar a palavra para outros vampiros. Lembrando lá em cima que fala que ele tá em dúvida se é a Igreja de Caim ou o cristianismo que tá certo, né? Sim, ele parece puta manipulador. Sim. Tipo, sem medo, né? Tipo, Sim. Corajoso ele é, né? Total. Ai, eu acho que... O Nicolas falou, negócio doido, Clã Bruhat tinha 2 primogênitos em Chicago, Critias e Tyler. Por isso que eu matei o Critias, entendeu? Pra deixar um só, né? E aí a Tyler foi embora da cidade. Isso é só um detalhe. É muito legal, eu acho. Isso é um dos enredos que eu mais gostava do Chicago by Night. É de quebrar totalmente como funciona as primigênias, né? O que você espera que funcione e é ótimo ser o primeiro cenário. Ser um dos primeiros cenários, sabe? Sim. Tipo isso. Querendo ou não, tipo, o Gary by Night, né? Que é o Batismo de Fogo, e o Chicago by Night, nenhum dos dois segue a regra convencional. Sim. Então, tipo, já te fala, pô, faça o que você quiser, né? Exato. Na sua cidade, o que é bem maneiro, né? E agora nós vamos falar, acho que do personagem que você vai mais gostar da noite. Ai, Clarence Bartleby. Bartleby. Sei lá. Tati Thanos Angel. Eu adoro matar personagens canônicos. Sim, a Tati adora mesmo. Então, o Clarence, que eu não vou tentar falar o sobrenome dele de novo, tem 27 anos como membro e descobriu bem cedo na vida que muitos problemas poderiam ser resolvidos com a mentira. E ele usa isso pra tudo. Pra tudo. Tipo, pra ir bem na escola, pra enganar os pais, sabe? Tipo, ele leva uma vida fácil, sabe? Tipo, roubando, enganando, fazendo o que for necessário, sabe? Perfeitamente equilibrado. Tudo pelo equilíbrio. De moral duvidosa, mas equilíbrio. Sim. Exato. Eu fiz aqueles testes extremamente confiáveis da internet. Extremamente. Super confiáveis. E diz que eu sou true neutral. Eu tô lá bem no meinho, assim. Subindo um pouco ali pro chaotic, mas... Descendo, no caso, que eu acho que o chaotic é aqui, né? Mas enfim, sim. pra algum lugar. Então tá subindo pro evil, né? Talvez, eu não sei, enfim. Pra você ver como o teste era confiável, Lagiros, ó. Não, eu concordo com o teste. Eu sou uma malcaviana true neutral. Total. E daí na vida adulta, É igual o Chuchu, amor. Na vida adulta ele acaba se envolvendo com a venda de livros antigos e raro, né? Tipo, ele acaba se envolvendo no sentido que ele rouba, né? Que ele não tá nem aí de se envolver com, tipo... Que ele mente que o livro é antigo e vende. Sim, também. E, tipo, entrar em mercados escusos, sabe? Tipo, não tá nem aí, né? Humpty Dumpty. Socorro, Humpty Dumpty. E daí ele acaba sendo abraçado após invadir uma casa que tinha um livro que ele pretendia roubar. E uma proteção Tremere disparou e presas perfuraram sua garganta. E é legal que pela primeira vez trazem uma proteção Tremere, uma ward, né?
contra humanos. Uau, ok. Que não existe no livro. Eu acho que não existe em nenhuma outra versão anterior. E se pelo que eu lembro. existisse, a Capela de Viena não teria caído, né? Porque... É que parece que todas as Wards falham na Capela de Viena também. Todas as produções Tremere, ok. tipo, elas pifam ao mesmo tempo que pifa tudo, sabe? Pifa tudo ao mesmo que tempo. Legal. Sim, é incrível. Então, provavelmente, essa também pifaria, né? Mas Tá. sim. Eu descobri depois, lendo como a Capela de Tremere cai, como que tudo pifa. Ah, tá, ok. Dá um probleminha lá, tipo... Meio que parece que acaba a bateria de uma das proteção, que conectava todas, e daí parece uma E eles Gangrel não tinham com garra gerador. só É, um passou Gangrel. e destruiu, sabe? Nossa, Né? amei. O gancho. Sim, o gancho. Se vocês não sabem do que o Dan tá falando, é porque eu publiquei ontem e vou publicar a segunda parte hoje no Meio Mundo RPG, no perfil do Insta, Aham. um mini conto sobre uma Gangrel que resolve as paradas usando a garra, entendeu? Boa. É isso. E daí, tipo... Probleminha, sabotagem. Boa. Probleminha de nada. E daí, tipo, né? Eu mesmo disse que pode ser um erro no meu próprio texto, né? Que talvez seja só um erro da pessoa que escreveu e esqueceu, sabe? Que não tem produção contra humano, sei lá, né? E outra coisa que é bem interessante é como é difícil essa tradução da proteção, de trazer o Ward com proteção. Porque você tem que proteção Tremere sempre, né? Porque senão não é claro, né? Tipo, Sim. E daí, selo, será que não seria melhor, sabe? Que, tipo, seria um nome que você falaria e você já entenderia que é um selo Tremere, Mas não eu sei. acho que porque o Ward também é uma... Nessa... Mas é Lá uma também palavra... provavelmente é um problema. Eu acho que não é tanto. Você não- não vê usando o Ward como Tremere. proteção. Ah, No tipo, tanto, né? Eu não sei dizer. Tá. Eu sei lá. E tem, tipo, quando eles só põem o Ward, eles não põem Ward Tremere, sabe? O nome da editora é Paradox, não Memory. Muito boa, Johnny! Certo. Ok. Ai, eu amo quando os dedos não respondem e a gente Sim. escreve 50 vezes a mesma coisa errada. Isso é direto comigo. Sim, é terrível, né? E daí, geralmente, pela última vez eu mando um caralho. Né? Sim. E as habilidades do Clarence foram muito usadas, né, pelos Tremere, tipo, de roubar livro e tal, e ele serviu muito à pirâmide. E fazendo o que ele já fazia antes, né? Só que agora ganhando muito mais por isso, né? Vai entender o que ele ganha mais, mas sim, é isso que tá descrito, né? Tá. E daí Clarence tenta subir os degraus da capela de Indianápolis, só pra ver a cidade ser tomada pelos Setitas e o movimento anárquico. Ops. E daí ele pede um favor a Elishaw, Aham. que ele devia um favor porque ele tinha conseguido um livro pra ela. Ah, sim. Tá? E na capela de Chicago, Clarence ouve o boato de um artefato místico que estava desaparecido, e ele procura por ele e o encontra entre humanos. Ok. Durante a reunião, ele consegue derrubar algumas gotas de Vitae nesse artefato, que se reanima e possui um dos participantes. E foi nesse momento que Clarence encontrou a religião. E esse artefato é uma língua. E o texto dele acaba aí mesmo, tipo, acaba dessa forma. Foi nesse momento que Clarence encontrou a religião. E é uma língua que possui as pessoas e fala com ele. Sim, uma língua. É uma língua que possui as pessoas. Ela possui as pessoas e fala com ele e ele segue a língua. Mas onde a língua fica quando ela tá possuindo as pessoas? Ela possui as pessoas. Eu acho que ela vira um espírito e possui as pessoas. Mas enquanto ela tá em forma de língua, ela é corpórea. Não descreve. Não descreve nada. Tá. Não descreve Ok. porra nenhuma. Mas sim, é isso. É uma língua. Tá? Eu não consigo explicar o que essa língua faz. Eu queria que ela fizesse outra coisa, mas ela não faz, mas foda-se. Né? É uma língua, gente. E os enredos dele é que ele serve artefato. Desculpa. Ele serve a língua, né? Eu também tenho ideias, a Johnny, de onde essa língua pode ir. E o nome do culto é o culto da língua rastejante. Que é o Crawling Tongue. Ai. E é isso, sabe? Tipo, o personagem é isso aí, né? E daí ele tá evitando os Tremere. Eu queria muito virar pra pessoa que escreveu isso e falar assim... Você não riu quando você tava escrevendo? Sério, isso chama pegadinha do malandro? Você escreveu de sacanagem? E a língua tem mandado ele pesquisar sobre assuntos estranhos e perturbadores. Tipo uma língua que possui as pessoas? E ele tá pesquisando, né? E das relações entre membros, que tipo, eu já não tava aguentando mais o personagem, né?
A língua é uma aula 3 dele, que pra mim é genial. Tipo, a gente pode ter maula de tudo agora, né? Quiser ter maula de... no Presas do gato. Inverno você pode ter uma cria sua como Uma maula, aula, né? então... Sim, você pode ter maula de tudo já nessa altura, Gente, né? o olho de Razimel é ridículo, mas não é tanto. Mas... uma língua... Ah, não, é sim. Para com isso. É zoado, sim, igual, vai. Que o possui pior as pessoas. é que a língua não faz nada sozinha. Ela tem que possuir o humano. Pra mim, isso é a pior parte dela. Nossa, gente. É horrível. E daí ele tá evitando Erishaw. Claro, ele suspeita de Marcel. Todo mundo suspeita do Marcel. É o Setita lá, né? Terrível. Sim. E ele é o primeiro personagem que eu vi que não tem nenhuma convicção em nenhum pilar. Sim. Interessante. Ele não tem convicção em nenhum pilar. E acho que ele tem uma unidade 5. O que é bem peculiar também. Sim. Ele tem uma unidade meio que alta e não tem convicção nem pilar, né? Interessante. Sim. A Jane quer deixar claro que o problema é o teclado e não os dedos. Os dedos dele são ótimos. Tem 3 ou 4 religiões oficiais em Chicago. Bahari, culto ao lago. Sim. Igreja Setita, Igreja de Caim e o culto de Shalim. Sim. E agora tem o culto da língua também. E tem o culto da língua rastejante. Vou escrever no muro da casa para os caminhoneiros visitarem mais. Lembra muito os Olhos de Razimel mesmo, né? Muito zoado, né? Nome esdrúxulo, zoação paródia de algo Lovecraftiano. Nossa, gente, não, eu não tenho maturidade pra língua Maula 3, não. Desculpa, é uma língua que possui humanos e que é uma Maula 3. Não. Ele deve ter outros usos, né, pra ela, com certeza, né? Mas tudo bem. Eu vou... Por isso que é uma aula 3 dele, né? Faz muita alegria dele. Nossa, pode crer. Né? Aí sim. Aí sim viu vantagem, né? Uma língua que sabe possuir. E possua. Né? Eu vou parafrasear o Chris Rissoli aqui, porque eu tava lendo o suplemento dele essa semana, e ele diz uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que Vampiro à Máscara é um universo ancorado no mundo real, porque usa fatos do mundo real pra construir a lore. Então, que quando você quebra demais o que é crível no mundo real, você corre o risco de fazer com que a história não tenha coerência com si mesma. E eu não estou falando disso de mim, isso foi o Chris que escreveu, e ele tem 24 publicações no Vault, então ele provavelmente sabe do que ele tá falando. Mas e o Chris manja muito, pra caramba de lore e... Tem vulcão, sabe? Tem muita sim. coisa que é trollagem mesmo. Não, então, é aí que eu tô falando. O ponto é, eu acho uma merda quando essas coisas muito bizarras... pra mim, o Chris, ele resumiu nesse texto... o que você sente, né? O que eu sinto quando eu digo, não, isso é muito high fantasy pra mim. Aí as pessoas falam, pô, mas você tá jogando um jogo de poderzinho de vampiro. É isso. Uma língua que possui humanos, que cria uma religião e que é Maula 3 de um personagem. Isso é high fantasy pra mim. É zoado mesmo. Daí é obrigatório ter um pilar humano? Não pensei num pilar pro Garrett. Personagens iniciais, de forma geral, obrigatório, sim. Mas personagem antigo pode ter perdido o pilar. E, tipo, só que é engraçado porque até agora eles mantiveram literalmente todos os personagens tendo um pilar e uma convicção. Sim. Por mais irracional que isso seja, todos serem iguaizinhos, eu entendo também que, tipo, é pra criar muitos personagens, né? Tipo, sim, Mas sim, é isso, né? Joga de humana aí, então. Não! Tá vendo? É Johnny. É o ponto da suspensão da descrença. Esse que é o meu problema. O problema é quando você joga muito pra cima, sabe? Essa exigência. Aqui, né? O problema de ver essas coisas, junto com as paradas super bizonhas do Presas do Inverno, é ver as mesmas coisas toscas que eram os erros das edições anteriores acontecerem agora no V5. Sim, e eu acho que é um processo, sabe? Sim. Seria meio que... talvez querer demais que... A Johnny, vai ter um monte de gente querendo me possua. Aí eu jogo de humana, tá vendo? Já que a língua só possui humanos.
Bruno, você viu no Preço de Inverno a lore sheet que tem dos carniçal, né? Não, os próprios carniçais eles estão na história, né? Tipo, meio que um spoilerzinho, mas tipo, os carniçal é muito bizarro. É uma quebra muito grande, de regra também. Tipo, é um negócio que pra mim foi mais marcante do Preço de Inverno, tipo de, isso doeu profundamente, né? Sim, o seu pilar precisa ser humano, mortal purinho, inclusive se você prender ele em laço sangue ou abraçar, você quer ter máculas. Sim, obrigado, Bruno. Valeu, Bruno. Vocês concordam, Hagabashi, que o livro do V5 é desorganizado? Sim. Infelizmente, sim. Sim. Por mais que o livro dos Anarques, pra mim, seja o cúmulo da desorganização. Pra mim, tipo, literalmente, o meu cérebro, ele funciona de uma forma linear demais pra eu ser capaz de ler o livro dos Anarques. O problema do... Tipo... Nossa... O problema do livro da Camarilla, tipo, o que o Haga falou, tipo, foi muito bom e descreve muito o que eu sinto. Você começa a ler uma coisa, tipo, por exemplo, criar o personagem... Tipo, quer dizer, você começa a ler o livro pra você criar um personagem, certo? Você começa a ler pra você entender regra. E meio que o livro começa falando sobre a sociedade cainita. E daí ele pega e fala sobre os clãs. Sim. Tipo, começa vamos construir um personagem. Vamos falar dos clãs. E daí tem uma puta quebra e fala de regra, em vez de continuar desenvolvendo, falando de como criar um personagem. Sim, pra daí voltar regra, e criar um personagem. Tempo, como combate. Sim, conflito, exemplo de rolagem. XP, experiência, sabe? Tipo, e aí depois ele volta a falar pra criação de personagens. Sim. E, tipo, podia estar melhor conectado. E daí, de novo, ele para nisso na criação e ele vai falar sobre verdades e mentiras em vez de falar sobre disciplina. Sim. Ele é meio perdido. Você tem que ir pulando partes pra você, tipo, poder criar só você fazer algo simples como criar um personagem. Sim. E daí, caso você queira algo mais complexo, como, por exemplo, entender o mundo, entender o cenário, você tá fudido. Tanto que você tem que pegar, você tipo, o capítulo 1 e daí o capítulo 7... E daí, tipo, cities, sabe? Tipo, é horrível. E por exemplo, quando eu essa semana eu tava traduzindo pra Wiki oficial. Inclusive, eu acho que eu não cheguei a dizer, mas é livre pra quem quiser traduzir, né? Não que vocês queiram também fazer trabalho de graça pra eles, mas enfim. Eu tô fazendo algumas. E aí eu tava traduzindo o clã malcaviano e eu fui procurar como a Galápagos traduziu o nome do defeito de clã, da perturbação do clã. Sim. E, incrivelmente, não está no clã. E aí Lindo, né? Community Ambassador. Quem me dera, a Jane. Quem sabe um dia, não é mesmo? Tem erros pra cacete no Presos do Inverno. Tem, eu concordo muito. Então, a gente pode considerar... Eu não sei exatamente do que você tá falando. E depois, se você quiser, a gente pode até conversar em off pra não soltar spoiler aqui. Mas... me parece que eles pegaram muita liberdade narrativa ao invés de erro, sabe? Pode ser. Tá, sabe? Não vamos nos prender a isso. E me parece que é muito mais isso. A Jenny perguntou se é tipo prédio de arquiteto ao invés de engenheiro. Eu não sei, porque eu não sei projetar e eu tomei pau na disciplina de projeto. Então... Eu não estou cursando arquitetura pra fazer projeto, entendeu? Por mais que seja parte do processo e eu vá ter que fazer isso depois pra me formar. Mas enfim. Ai, tem um gato unhando minha perna, não sei qual gato é. Qual gato é? É a pequena? Não tô vendo. É a pequenininha. Ai, é o bicho orelhudo da casa. Ai. Se Minneapolis e St. Paul podem ter erros, mas Chicago e Gary não tem auspícios. Chicago e Gary não tem auspícios, É isso. É um dos piores, né? Sim. E o negócio dos Tempores, eu acho que, tipo, Tempores e rapidez... Tipo, tô pensando na rapidez das versões anteriores, já que Tempores também é um poder de versão anterior, né? Sim. Eu acho que é muito parecido a sensação que causa na pessoa, tipo, então, tipo... Porque se você for muito mais rápido do que a pessoa que tá perto de você, do que as pessoas que estão agindo ao seu em volta... Daria a impressão disso também, você vai ter a sensação de que você diminuiu a velocidade, rolar do tempo, né? Sim. Eu acho que os dois são muito parecidos. Eu acho que, tipo, pra bater o martelo seria muito mais fácil se tivesse sido pelo ponto de vista da Ali, essa cena. Que se a Ali visse ela se mexendo rápido demais... seria rapidez. Coisa. Ou se ela se mexe na mesma velocidade, mas o mundo em torno dela, né, parece diminuir, sei lá, algo nessa linha. Eu não sei. Mas como é uma cena descrita por ela, Sim. não dá. Sim.
Por que Gary não tem auspícios? Exato, é a resposta de Adjane, porque resolveria todos os problemas. Tem algo piscando na minha tela. Uau! O Temporis do Presa de Inverno é o sangue ralo que paralisa o tempo. Não lembro essa cena. Nossa, eu não lembro. Eu tava pensando na cena da Cecile. A cena da Cecile quando meio que que pra mim, tipo, pegou foi uma pegada tão HQ de super-heróis, sabe? Tá na última edição. Isso a gente não viu. Tipo, não é das 5, né? Não. Tá, nossa, parar o tempo é zoado demais Sim. mesmo. É uma fórmula, sim, possivelmente, né? Vamos lá? Vamos. Tessa Green. A gente respondeu, né, o Gary, né? Tipo, se não tiver respondido, pergunta de novo, Nicolas, que a gente tenta. Porque, tipo, desconfiam que o Sam comete diableria torto direito, mas ninguém tem auspícios pra olhar Não. a aura, sabe? E vai... E o Khalid também, sabe? O outro se passando pelo Khalid, mesma coisa, e por aí vai, sabe? Tipo... É um monte de coisa que resolveria com auspícios, mas ninguém usa, né? Exato. Tá, e agora a gente vai pro Let the Streets Run Red, que começa os personagens a ficar mais legal, né? De forma geral. E tem a Tessa Greene, que tem 27 anos e ela é uma cria da Carna. Sim, não fique tão feliz porque a Carna vai ser vilanizada. Inferno. A Tessa, ela é criada pela televisão, porque os pais dela sempre estavam trabalhando, em vários empregos. E na escola ela era tida como uma criadora de problemas, mesmo demonstrando ter muito entendimento sobre o material acadêmico. Tipo, isso não era suficiente pra convencer os professores de outra forma, né? Ela se gradua com honras e vai atrás de um diploma de línguas antigas. Ela adora essa nova escola, mas via que era tratada diferente. Ser a única mulher negra na escola trazia desafios e muitos estudantes ainda inventavam desculpas pra evitar trabalhar com ela. Ok. Sim, e daí explica tudo, né? Resolve o problema do passado dela inteiro, né? E apesar de todas essas adversidades, ela consegue chamar a atenção de alguns professores e ganha uma chance de participar de um grupo de pesquisa na Líbia. E lá ela encontra a Marcia e se apaixona. Ok. As duas ficam juntos por um tempo lá, até que a Tessa volta pra América. E a Marcia continua, ela e Marcia continuam se falando, até que um dia a Marcia aparece surpresa na porta dela e elas decidem ficar juntos para sempre. Oh! Que bonitinho. Sim. Até dá merda. Sim, óbvio, né? E durante os estudos da Tessa, ela chama a atenção de Carna, que a mentora por um tempo, até que abraça ela sem consentimento. Que é justamente o que a Carna critica, mas... né? Sim, que ok. É tipo, né? Legal, mas vamos vilanizar o personagem de graça. Né? O abraço começa a destruir a relação dela, da Tessa e da Marcia, até uma noite que Tessa manda a Marcia deixar o apartamento. Ela não sabia, mas ela tá presa sangue com a Carna, então ela só queria seguir, os objetivos que a Carna impunha pra ela, né? Ok. Ela se dedica nos processos de Carna, e depois de várias falhas consecutivas que a Tessa comete, Carna resolve abandonar ela, mas a Tessa continua trabalhando nesse projeto até o dia que ela descobre como usar esse conhecimento e quebra o laço de sangue com Carna. Ok. Certo? E ela tem Blood Potency 1, tá? Só pra deixar isso claro. Com Blood Potency 1 você pode quebrar o laço de sangue agora. Com a Carna. Com qualquer um, pelo visto, né? Daí a Tessa fica sozinha e suas conexões com mortais... e percebe que suas conexões com mortais havem deteriorado. Ela fica solitária em Milwaukee, mas continua estudando. Carna deixa a cidade e o Decker assume como príncipe. Certo. E depois disso, da Tessa se torna a próxima Horner. Pelo passado em comum. E até hoje, ela busca colocar sua vida no lugar e frequentemente se dedica à pesquisa para aplacar a solidão. E daí, a personagem começa assim e vai pro buraco e vira, uma bosta, né? No fim, né? Sim. Cagam só a história dela no final, né? Basicamente. Vilanizando a Carna. Absurdos. Sim, eu também achei incrível. A Carna se... tá, e tem balão, spoiler, uau. Ok. Ops. A Carna, se voltar pra Milwaukee, morre. Uma das leis do Decker é proibir deixar a cidade sem sua permissão. Então, não tá na lista das 8 leis. Só se não tá? Não. Mas tem essa lei mesmo. De ser proibido deixar a cidade. Não tá na lista das 8 leis. Mas acho que tem na dele mesmo. Será que eu errei? Será que eu pulei uma? Não, talvez tenha na descrição dele. Oi? É bait. O que é bait? De Adjane, o negócio do balão. Tá. Vocês entenderam que foi o Tremer Calder que matou a pintora com ovos?
Eu não sei. Pelo menos até o volume 5 fica aberto, né? Aberto, por mais que deixe entender que o Calder tem. Eu acho que é ele mesmo, mas revela depois, pá, né? É possível. Eu não sei. A gente não leu tudo, essa A gente só leu a parte que tem até o volume 5, que foi o... Sim, quero que a gente ia comentar no Body Sheets, né? E eu me recuso a ler se não for em português agora também. Nunca vai ler, então. Chama-se preguiça. Né? Ok. São os enredos dela, né? Ela planeja formar um novo caminho taumatúrgico, né? E usar esse novo conhecimento pra formar uma nova família. Tá. Tipo, que a única forma de formar uma nova família é com um caminho taumatúrgico, aparentemente, né? Quem não tem taumaturgia não pode criar um novo caminho taumatúrgico. Sim, e fala caminho taumatúrgico mesmo, não fala feiticeira de sangue, fala caminho taumatúrgico. Tá? Tipo, não sou eu que caguei, né? Oi, Manifesto, tudo bom com você? Manifesto, seu lindo! E ela sabe que tem algo estranho na universidade, e sabe que a parte central do campus é o ponto central disso tudo, mas ela teme entrar. Meio que parece que, tipo, viver na universidade aumenta a fome aleatoriamente, deixa você meio doidão, mas ela tá morando lá ainda. Tá. E Tessa é uma das pessoas que ajuda a Honor a deixar a cidade também. O que é bem legal, tipo, mais pessoas ajudando a Honor, né? Sim. E ela pensa em talvez se juntar aos Bahari, já que ela não tem nada a perder. Tá, ok. Né? E relações? A Tessa odeia a Carn. Por que será, né? Que a Tarna foi um monstro com ela. Honor é sua melhor amiga e faria tudo para protegê-la. E ela está curiosa com Nerissa e os Bahari. Ok. E é basicamente isso a personagem. Sim. Putz. O Manifesto perdeu. Tem um Tremere. Que tem um Maula 3, que é uma língua. Uma língua artefato que possui as pessoas. Que possui humanos. E não diz onde a língua fica quando o humano tá possuído. Não diz onde a língua fica quando o humano tá possuído. E é isso. E é isso. É por isso que é a zoeira da língua hoje. E eles fizeram o culto da língua. E é o culto da língua rastejante. É o culto da língua rastejante. E sim, Manifestos, what the fuck. É o momento que eu falei, pra mim isso é muito high fantasy. E é Maula 3, né? Tipo... Né? E o Simice que leva a fama, exato. Exato, né? Mas a gente sabe onde a língua fica. A gente sabe. Nazira, obrigado. Eu não sabia como ler esse nome, na verdade. Tá. Ela tem 41 anos como membro e ela é uma descendente de Carmen. Tá. Nops, já caguei já. Sim. Porque é uma personagem não binária. Eu não lembrava mais, eu confesso. É descendente de Carmen. Certo. Tá. E personagem não binário. Certo. A família de Naziri sempre considerou as atitudes de Naziri um problema. Sua família... Nazirá. Sua família tentou casá-la aos 14 anos para resolver o problema, até que uma tia, com medo de Nazirá acabar... Nazira, obrigado. Acabar em um casamento forçado. Ou morrer, sim, tá escrito que eles iam matar a personagem. Se ela não casasse. A tia resolve enviar Nazira para viver com os primos distantes. Ok. Nazira... Eu tô falando certo agora? Tá. Então se envolve em uma educação formal e estuda história da ciência, estudando também materiais ocultistas da Renascença, onde acabou encontrando sua senhora. Tá. Nazira finalmente sentia que tinha encontrado seu lugar no mundo, um lugar onde só os estudos importavam, quando ela é abraçada, né? É isso mesmo. Abraçade, boa. E viveu em Viena e depois em Marseilles, até acabar em Milwaukee em 1995, dando suporte a Karna, até que a Karna fundou a própria casa. Isso. Os escalões mais altos da pirâmide assumiram que Nazira fazia parte da traição, porque ele dava suporte para Karna quando estava em Milwaukee. E Nazira ficou em Milwaukee esperando a visita de alguém do alto escalão da pirâmide, mas ninguém nunca apareceu. Até que foi arranjado um exílio para Nazira em Willerton, e era aí que ela se encontrava quando a pirâmide caiu. Sim. E Willerton é a cidade onde ninguém pode sair, né? Tá, lembra? ok. É a cidade fictícia que ninguém pode sair. Ninguém pode sair de Milwaukee, ninguém pode sair de Willerton. É um mote legal, né? Você prender os personagens da cidade. É que Willerton é místico, né? Mesmo, Sim. né? Meio que Milwaukee você não sabe se você vai morrer, né? Sim. Quer E continuar? Nazira não sabe bem a situação atual dele com a pirâmide e com a Camarilla. Mas também não importa, já que ninguém vai querer ir pra Willerton se não vai poder sair, e ele não vai poder sair de Willerton também, então que se exploda a relação com a Camarilla, né? Sim.
E tem uma carta da Karna pra Nazira, que diz basicamente como Karna não compreende por que Nazira escolheria se manter no sistema patriarcal da pirâmide, escolhendo não segui-la, a mulher do sangue dela, e pede pra Nazira proteger a biblioteca de Milwaukee. No fim, quando essa traição é difícil de aguentar, e termina com sua amada ancestral Karna. No fim da carta diz que, tipo, pra Karna essa traição é difícil de aguentar, né? Sim. Tá. No fim ela diz. Sim, Tá. E... tipo, sua amada ancestral Karna, né? E Sim. é isso. Tá. Certo. E daí Nazira também não fica protegendo a biblioteca de Milwaukee, porque consegue um exílio em Willerton. Então, meio que parece que a senhora dele consegue isso. Tá. E a biblioteca exílio. fica. A biblioteca fica em Milwaukee, mas tipo, não sabe qual estado que tá, né? Ok. Temos uma biblioteca Tremere perdida em Milwaukee. Vocês estão percebendo exato. isso, né? E não tem ninguém mesmo, parece que em Milwaukee mais. Milwaukee tá, tipo... Ou será que tem algum personagem? Eu não lembro. Mas sim, Milwaukee tá tipo, tá as traças, né? E os esquemas nos quais Nazira está envolvida. Uhum. Ele quer provar seu valor a Camarilla e aos Tremere, mantendo contato com sua senhora e com Damian através de cartas. Uhum. Continua estudando e parte desse estudo envolve Willerton e as estradas Goblins. Uhum. E aí, respondendo a pergunta do Nicholas, o que tem em Willerton, aparentemente existe antigos espíritos do mal. É uma entidade. É uma em entidade. Willerton que é a entidade da colheita. É. Que, tipo, todo mundo tem que servir ela, basicamente. Sim. E ninguém consegue sair de lá. Exato, é isso. É uma magia que ninguém consegue sair de lá. É uma história que tem no Let the Streets Run Red, né? Um plot jogável. E é isso, basicamente. E, tipo, é difícil não dar mais spoiler sobre também, porque, tipo, tem a ver com esse enredo, você não conseguir deixar a cidade. Sim. Talvez seja isso. Eu não sei se é especificamente relacionado ao milho, porque eu me lembro de ter uma discussão parecida com isso com o Rafa, quando a gente estava discutindo, não me lembro exatamente o que também nos lore sheets, mas essas questões meio místicas em relação à colheita, mas não necessariamente a um tipo de plantio específico. Que meio que a gente sabe, na verdade, foi a Evelyn que ensinou pra gente. Sim. Pra falar a verdade. E aí a gente definitivamente não leu mesmo, porque a ideia, como é uma história jogável, a gente quer passar por essas histórias jogáveis e talvez jogar, talvez trazer aqui pro canal de algum jeito, enfim. Sim, que é o The Dying Fields, o nome da história. Sim. Deixa eu aproveitar que eu parei aqui e ver se tem... Um abajur cor de carna. Ótimo. Isso de caminhos taumatúrgicos será um sinal que teremos diferentes poderes fora do uso do sangue, como nas edições anteriores? Tomara. Eu realmente espero. Eu também espero. E eu não lembro quem que falou. Foi o Haga, foi o Ale, foi alguém durante o Elise Brasil. Que acha... acho que foi o Samuca. Que acha que é possível que saia um livro só pra isso, né? Dedicado a rituais e fórmulas e... Isso é interessante. Sim. Eu também acho. E eu acho necessário. Sim, muito necessário. Um lençol Ventrue, um abajur Karna. Eu não entendi o trocadilho. Mas estamos aumentando. Eu fico os dois por enquanto. Sim, o Nicholas agora veio pro lado da loucura. Veio. O lado louco da força. Um Ekata nu. Corzinas de pele. Um Ekata nu. O Ekata eu acho que eu passo. Ekata eu não quero não, obrigada. Exato. Salada de porcaria. Sim, exato. Nossa, é muito, né? E aí a Gianni falou, parece Lianan Hippie. Precisa mesmo. Sim, eu também acho que precisa. Que traição é essa, pequeno morcego? Fazer o quê, né? Manifestos. Sim. Nós usamos uma arma muito forte contra ele, né? O Sam. Chama Jason Newberry. Né? Já viu a imagem dele no livro, então? Menina Veneno versão Cainita. E até as relações, né? De Naziri contra os membros, né? Sim. Tem ressentimento de Karna. E que as ações de Karna acabaram destruindo a biblioteca de Milwaukee e matado pessoas próximas a Naziri. Pronto, consegui uma explicação. A biblioteca foi destruída pela traição da Karna. Sim, Eu ainda gosto da ideia de ter uma biblioteca Tremere perdida em algum canto de Milwaukee. Sim.
E tem um desdém por Robert Warrington, que é o líder de uma gangue de motoqueiros que deixa a vida mais difícil de todo mundo, sem ela precisar ser tão difícil, né? Que é um crepuscular. Que é um crepuscular, né? Okay. Admira o Abraham do Sable, mesmo acreditando que a estratégia dele sejam falhas, ele e do Sable têm o mesmo objetivo, que é restabelecer a pirâmide. Ok. E acredita que Starchild... Starchild. E que a existência dele, tipo, tudo a respeito do Starchild é só questão de tempo. Uma quebra da máscara. Pra acontecer uma quebra da máscara, tipo, absurda, sabe? Sim. Starchild é um malcaviano que é um carniçal. Que na verdade é carniçal e que teve uma revelação durante um show no Ele é terrível. Woodstock, se eu não me engano. Sim. E a partir daquele momento, eu não sou mais quem eu era antes, agora eu sou Starchild. E é isso. Filho do David Bowie. Eu acho que é pra ser uma referência de alguma forma, sim, a Johnny. O quê? O Starchild? É. Uau, eu não sabia. Eu acho que é pra ser uma... Mas é uma ofensa, né? Porque não é uma homenagem. Porque o Starchild é horrível, gente. Tipo, ele não é nem um vampiro e põe ele no clã malcaviano, sabe? Sim. É trollagem demais, Por sabe? causa de Starman. É. Sim. Eu não sei. Não sei, mas é horripilante só. O personagem, tipo, é um dos personagens que eu menos gostei até agora, ele. O Starchild? Eu tá também, entre os que eu mais tenho ranço. Pô, a língua é uma língua, sabe? Exatamente, tipo, a língua tá fazendo piada. Quando o efeito dos anos 70 permanece. É. Eu não sei, eu não lembro da imagem do Starchild. E agora a gente vai pro Chicago by Night. Uhum. E a gente vai começar pelo Abram do Sable. Sim. E antes eu quero trazer curiosidades. Manda bala, vai lá. Que do Sable é um sobrenome de um dos considerados pais fundadores da cidade de Chicago, que foi um colono haitiano na América do Norte, de ascendência francesa, e foi não só a primeira pessoa de ascendência africana, como o primeiro colono não nativo na atual Chicago. E tem toda... Disabled, não, é do Sable. Do Sable, porque tem, enfim. Algo assim. Sim, ele é cria do Nikolai, até onde a gente sabe. Sim. Né? Porque antes eu também achava que o Garwood era cria dele, mas aparentemente nem Dá isso... pra mudar, né? Né? Nem isso a gente tem como verdade mais, porque a lore não existe. E é interessante porque eu não sei se Abram do Sable foi alguém relevante na história de Chicago, da Chicago real, mas inclusive até hoje existem ruas, existem locais, existe um prédio que está em risco de demolição que eles estão tentando salvar agora recentemente, que tem o nome do Sable, e é considerado também, por ser um colono haitiano de origem francesa e tal, um dos maiores nomes quando se fala também em luta contra o preconceito na região. E daí eu não consegui, porque era para eu ter feito essa pesquisa mais cedo e eu esqueci, ter certeza se essa história do Sable se conecta de alguma forma com essa história de fundação da cidade de Chicago, mas claramente é uma homenagem Sim. a essa linhagem, né? Essa linhagem família, humana, né? essa família humana que existiu e ainda existem descendentes no mundo real. O que me leva a crer que o Abram em si não foi alguém real, mas daí tem Capone também, então... Tá difícil saber, né? Tá. E atualmente ele tem 80 anos como membro. Ok. E os gatos fazendo barulho, não sei o que é. Gatos fazendo gatice. Tá. E quase não conta nada sobre os dias de humano dele. A não ser que ele era um advogado na casa dos 60 anos, que temia a morte e estava frustrado com os limites que o racismo impunha às suas ambições sociais e à sua carreira. Certo. E conta que Nikolai o escolhe para conseguir a credibilidade que lhe foi negada ao abraçarem ele tão jovem. Tá. Eu não sei, tipo, eu acho meio zoado, porque, tipo, ele é um Tremere, ele é um vampiro, ele é um membro, todo mundo sabe que ele é um membro, e daí só porque ele parece jovem ele perde credibilidade.
Sim. É uma coisa que não faz muito sentido, mas existe essa linha e dane-se, né? É isso que Mas, no né? fim das contas, se o próprio Nikolai se dói com isso, é uma excelente forma de se encher o saco dele e fazer ele perder a linha, então... Sim, é possível, né? Né? Sim. Depois do abraço, ele não temeu Nikolai e rapidamente masterizou a feiticeira de sangue, se tornando quase tão poderoso como Nikolai em anos. Tá. Uau. E ele tem Blood Source, ele tem feiticeira de sangue 5. Tá, Beleza. nice. Do Sable não se envolvia em distrações mortais e nem na política dos membros, preferindo desvendar quais lendas eram verdadeiras e como usá-las. Tipo, ele pesquisava as coisas pra ver o que funcionava e o que não funcionava. Basicamente é isso, né? Ok. E do Sable via que Nikolai não havia abandonado ainda os hábitos de criança dele, muitas vezes tendo que agir como uma figura paterna para Nikolai. E então ele começa a se preparar para tomar o lugar dele, e que ele não queria se ver politicamente, mas, né? Sim. É isso. E no ano de 1980, ele estava em um show de jazz, onde, tipo, um dos poucos hábitos que ele mantinha desde a sua época de humano, e onde conhece uma mulher. Ele reconhece uma mulher, que é a Carol Davis, que é uma descendente dele. E ela, na hora, o reconhece também, por ter visto fotos antigas. E ele acaba abraçando ela em pânico. Carol Davis não é a Mal Davis? Sim. Mas a Mal Davis não era de outro clã qualquer? Ela é Ketif. Ah, ela é Kaitif, ok. Sim. E ela sempre foi criada dele, eu que caguei tudo. Tá, ok. Nos anos 90, a Carol Davis começa... do Sable pra irmã do Loading. É isso que o Dan fez, tá, gente? Ops. Só pra vocês entenderem o caos na minha mente. Ops. Nos anos 90, a Carol Davis começa só a preferir ser chamada por Mal Davis. Aham. E ela tenta dar um golpe, junto com os Anarchs e junto com o do Sable, pra derrubar a Camarilla. E nesse golpe, meio que o do Sable pretendia se tornar o príncipe. E falha, né? Sim. E daí, por causa disso, em punição, o Nikolai envia do Sable uma guerra aqui. Eu boiei, não entendi porra nenhuma do que acontece. Mas é uma guerra onde as pessoas morrem de forma incompreensível, ficam loucas por estranhas palavras vindo de Thomas. E aí vai, sabe? Tipo, Tá. E o do Sable perdeu algo dentro do seu coração no meio dessa caos. Sim. E até que ele acha uma carta que diz pra ele voltar pra casa. Tá. Certo? É um caos total essa parte que, tipo, né? É isso. Tá. E ele volta pra Chicago e só tá Ericó lá. E Ericó já havia sido considerado monarca pela Camarilla. Tá? E aqui conta como Nikolai foi convocado pra Viena, apenas a tempo de ver todas as proteções da capela principal falharem. E a segunda Inquisição Conseguiu levá-la ao chão. Isso. E durante o período da guerra, ele estudou muito sobre a história de uma casa militar Tremere. E está aplicando isso à capela. Só pra lembrar, era uma guerra e ele estudou, sabe? Mas vamos lá. E era uma guerra que todo mundo enlouquecia e ele estudou. E talvez também... não fosse palavra dele, mas da língua. É uma possibilidade. Jean-Baptiste Point du Sable, um colono haitiano, fundou o primeiro assentamento permanente na foz do Rio Chicago. Obrigada, Jane. E também conta que os Tremere não tem mais primigênio, né? Sim. Primigênio, né? Basicamente. Tá. E os enredos que ele está envolvido? Ele vai apoiar a Camarilla, mas ele desistiu de ganhar poderes políticos já. Tá. E tá pouco se fudendo. Ele quer apoiar a Camarilla e GG. É isso, basicamente. Nossa. E ele quer converter de volta os Tremere da Casa Carne. Eu adorava o do Sable até agora. No metaplot oficial, ele é meio otarinho, na real. Ah, é? Tá. Relações. Ele tem uma relação de paternidade com Mal Davis e qualquer dos Tremeres. E ele se vê tendo muito mais em comum com ela hoje em dia, com a Mal Davis, né? Tá. E do Sable não confia em Erishaw, mas a respeita. Tá. A desconfiança vem de que ele acredita que ela tenha se envolvido com a Casa Carne no passado. O que eu não gosto do Sable, só pra pôr mais, é que ele vê o Nikolai fazendo coisas e não faz nada. Sim. A respeito. Esse que é o problema com o do Sable. Tá. E nós vamos entrar mais a fundo no Nikolai agora, que é com a Ericó. Sim. Que o nome dela é Tracy Graves. E ela muda de nome conforme vai indo, né? Sim. A Tracy tem 125 anos como vampiro. Na verdade, eu tô falando que a Ericó tem 125 anos como vampiro, né? E quando humana... Você quer ler? Posso ler, quer? Vai lá, manda mal. Participava de muitas festas e buscava conhecimentos esotéricos, viajando o mundo para isso. Em uma das festas de seu pai, em 1897, tinha um garoto que ficava encarando as pessoas de um modo estranho e até que ela foi lá e disse que ela era muito bonita. Até que ele foi até ela. Sim. Né? Esse garoto estranho era o Nikolai
E na próxima semana ele enviou poemas, joias e flores a Tracy. Até que Nikolai declamou um poema em sua janela à noite. E ela já de saco cheio, né? Falou pro garoto tolo parar de gastar o dinheiro do pai dele com isso. Ele apareceu novamente em uma das reuniões místicas que a Tracy participava e disse que estava lá para iniciá-la em todos... E que todos os outros presentes esqueceriam os milagres que ele estava fazendo com o sangue dançando no ar. E ele abraça ela nesse contexto. Quem diria que já tinha coisa do Interstiff, né? O sangue dançando no ar, né? Exato. Quem diria, né? Ela tenta tirar a própria não-vida algumas vezes, tendo sido impedida pelo Nikolai, que a chamava de amada o tempo todo, até que ele prendeu ela a laço de sangue e apresentou na Capela de Viena, onde Tracy permaneceu calada e obediente durante a apresentação, e começou a buscar pela Golconda. E é legal que agora apagam o universo do passado. Tipo, vocês limpam entenderam, a barra, né? O Nikolai, ele era stalker, ele era extremamente entrão e enxerido e não tinha limites. Sim. E daí, quando ele é rejeitado, ele abraça ela e prende ela a laço de sangue e impede que ela destrua a própria não-vida, porque ele amava ela. Sim. Esse é o boy lixo Nikolai. E limpar a barra dele, na minha opinião, muito nessa versão, porque agora já pula disso pra um momento onde... que já pula pra 1956. Isso era em 1897. Uau. Pulam 50 anos da história dela, sem falar nada. E nas versões anteriores, descrevia que ela foi mantida presa com ele. Sim. Que ela não podia sair. Até o ponto onde o Nikolai meio que se cansa e deixa ela embora. Então, tipo, vai saber o que ele fez. Você, tipo, alguém que não tem limite nenhum, né? Sim. Com alguém preso ao sangue, né? Meia palavra basta, né? Pra bom entendedor. Sim. É isso. Mas é isso. E limpa a barra dele total, porque passa 50 anos de cagada o Nikolai, eles limpam. Eles pulam no texto. Sim. Eles falam, tipo, literalmente, começa a procurar o Golconda e já acaba. pula pra 1956. Sim. É terrível. O Nicholas perguntou se a Mal Davis tem taumaturgia, você não sabe? Não sei de cabeça, só posso olhar rapidamente. Se a gente se organizar, ainda tem tremor suficiente pra todo mundo diablerizar e poder usar feitiçaria. Sim. Olha, eu te digo, Adiane, eu tenho um asco tão grande do Nikolai, mas um nojo, um ódio, que minha personagem teve a oportunidade de matar o Nikolai, ela fez questão de matar, olhando no olho dele, e não quis diablerizar porque eu tenho nojo dessa criatura. Porque, meu Deus do céu, eu tenho horror. Não, a Mal Davis não tem taumaturgia, infelizmente. Feitiçaria de sangue. Ela tem auspício, dominação, fortitude e presença. Ok. Dominação, fortitude e presença. Entrou. Né? Tá, foi daí que você tirou? Não, eu tirei só porque era mais fácil encaixar na história mesmo ela. Tremor sendo romântico, que bizarro. Não, é um Tremor criança com aparência, acho que de 8 anos de idade. Que, segundo o do Sable, ainda tem comportamentos infantis. Sim. E resolve literalmente que a Tracy é o novo brinquedo deles, sabe? Tipo, meu Deus, o Nikolai é um... Depois falam do Sam, sabe? Tipo, sim, o que o Nikolai faz né? é muito pior. Auspícios em Chicago, não, mas daí é entre os anarques. Daí entre os anarques, né? Tipo, né? Não conversa com a Marila. Por que os anarques não usam isso de alguma forma? Não sei. Esse devia ser pego. Esse devia ser pego por tanta gente pra tomar uma, né? Pra se fuder. Nikolai tinha algo com garotos? Até não onde eu sei, não. E a real é que, tipo, é um negócio meio assustador, porque você lê a parte do Nikolai mesmo, no livro da V1, tipo, na primeira edição do Chicago by Night, e ele parece um garotinho, tipo, coitado, sabe? Chega a dar dó dele. Você tem que ler a parte da Tracy, né? Da Iricop, você vê que ele é um monstro, que ele é. Tipo, sim, escondem isso ainda dele, sabe? Nossa. Ele passa mesmo, tipo, parece que até foi escrito por ele a parte que ele tá se defendendo. Que, nossa, é tão sofrida a minha vida, sabe? Tem que passar por tanta coisa, sabe? Porra. Sasha ensinaria pra ele o que é o amor. Pois é. Não, o Nikolai... Merecia. Mim, tipo, matar o Nikolai jogando Chicago by Night foi um dos maiores prazeres que eu já tive, confesso. Tracy aprende muito, mas descobre que a Golconda a iludiu. O que quer que isso dizer? Exato. Só tá escrito isso.
Ela retorna para Chicago em 1946 com um novo nome, que é Ericó, ou Eristó, ou Ró, sei lá, enfim. Um latim parece que é Eristó. Eristó, alguma coisa assim. Eu já chego lá, Nicolas, rapidinho. Deixa eu só terminar o raciocínio. Que ela tira de uma bruxa da mitologia romana. Ela fica feliz em saber que Nikolai havia abraçado do Sable e que isso deixaria ela fora das obrigações políticas. E nas décadas seguintes, ela continua mantendo contato com mortais místicos. Né? Finalmente livre do boy lixo. Do boy lixo psicopata tóxico, assim, com probleminhas reais. Né? Ericó ajuda Mal Davis, mas ainda presa, presa ao laço de sangue com Nikolai. Sim. Então ela sente o laço se desfazer. E ela estava finalmente livre. Lembrando que a capela cai, tipo, nos anos 2000, né? Então ela passa 54 anos, pelo menos, preso ao laço de sangue, sem ter contato com Nikolai. Porque ela foge, né? Ou ele deixa ela ir, enfim. O laço de sangue antes era muito mais forte. Mas o laço de sangue permanece até ela voltar, não achar o Nikolai mais lá e sentir... Não, ela acha, né? Tipo, e não conta muito bem a parte que ela vai pra Milwaukee, sabe? Tipo, fazem uma salada na história dela que é absurda mesmo. Ela vê a Casa Carna se formar, mas não desejou se unir a ela, mas sentiu o prazer de ver isso acontecendo e não fazer nada. O que quer que isso quer dizer? Ela viu o príncipe de Milwaukee cair e não se importou com isso, e mesmo quando o emissário do príncipe avisou que os Tremere não seriam mais bem-vindos no Elísio, ela continuou não se importando. É um caos só. A história dela é tipo, e meio que... Dá pra perceber como é mais bem escrita o Let's Strong Red também nessa hora, né? Porque, tipo, o Chicago by Night também tem umas coisas meio ridículas, né? Como isso. Uma coisa que eu não entendi. Esse merda tava em Viena. Ele é chamado pra Viena, tipo, nas margens ali da queda da pirâmide. Então, ele vai... E é quando a Ericó sente o laço se desfazer. Então, a gente não sabe se é porque ele morreu com a invasão da capela... Ou se é porque após a invasão da capela que o sangue Tremere perde a propriedade do laço. Sim. Então... Não é claro. Ele desaparece só. E ele é presumidamente morto na descrição do Chicago, mas eles também não afirmam isso de... Sim, no Chicago by Night tem uma parte que diz claramente isso. Ele tá presumidamente morto. Tipo, então ele não tá morto. E daí ela só vai pra Milwaukee quando ela volta. Ela foge do Nikolai... E aí ela só vai pra Milwaukee mais de 50 anos depois, quando ela volta... É que na lore anterior dela não tinha esse caos anterior todo. Tipo, meio que ela fica presa no Nikolai uma data e até que ela consegue vazar e ela mora em Milwaukee por um bom tempo daí. E meio que é nesse ponto da história que ela tá. E meio que, tipo, tiram isso também, né? Meio que na pincelam. V5 eles criam esse... vácuo de tempo e tipo, ela volta, mas daí ela vê que o... Que abraçou do Sable e fica de boa com isso, né? Porque daí ela não precisa se envolver. Sim. Mas é isso, sabe? E ela flerta com a Casa Carna, pelo que eu sei, bastante no... Modius não tá morto, pode parar. Bruno, olha aqui. No máximo ele tá estacado. Né? Mas não tá morto. Não precisava da salada de taumaturgia, eu concordo. Não precisava. Concordo totalmente. Tadinho, o Bruno quer trollar o Modius. Gente, eu acho que ele só faz isso pra se pistolar. Gente, é o Modius. É o Neo-Príncipe Modius, tá? Primeiro que é isso, né? Não é Modius o mentor de 5 pontos. É Príncipe Modius, o Maula de 5 pontos. Né? Velho, os Tremere se foderam mesmo. Se foderam. Sim. Muito. E é isso, eles colocam esse caos aí no meio, mas em momento algum diz que ele morreu, assim como o Menelli também não diz que ele morreu, porque o Crítia sente o laço se desfazer. Sim, o Menelli ainda tem mais chance de ter morrido do que o Nikolai, na verdade, porque isso do laço não significa nada no caso do Nikolai, literalmente. Não. Enquanto no Menelli significa algo, pelo menos, né? Sim, é bem problemático. Nem que seja que a pessoa que fez um vulcão explodir consegue... destruir um laço. Sim, nem que seja isso. Mas é isso. Morreu, mas passa bem. Mas se for levar em consideração, né? Todos eles morreram em algum momento. Sim. Você vai responder o Até Nicolas?
Sim, o que o Nikolai falou pra mim quando eu matei ele, olhando ele nos olhos... Isso não é canon. Isso não é canon, isso é uma cena... Da gente jogando. Da gente jogando. É que a Velvet tira a adaga dela, maravilhosa, porque afinal de contas ela é uma toreadora, é um presente do Lucian, que tem uma gema na cor dos olhos dela, olha que romântico. Que lindo. E ela tucha a adaga na fuça do Nikolai mesmo, isso com o Nikolai já impossibilitado de se mover, porque tem o Lucian, afinal de contas, né? Na verdade tinha outro personagem lá, né? É outro enfim. personagem que faz trabalho duro, mas sim. Que é um Nosferatu, por sinal. É o Nosferatu que eu pegaria. Né? E aí ela, tipo, tá lá tuchando a espadinha dela, porque afinal de contas a Velvet não sabe usar uma adaga e não é com uma adagada que Nikolai vai morrer. Né? Tá lá se esforçando pra desgraça virar pó. Ele vira e fala, eu vou voltar pra puxar o seu pé e pra te assombrar. E aí a minha personagem maravilhosa, eu sei, eu tô puxando meu próprio saco, mas fazer o quê? Vira e responde, eu realmente espero que você volte só pra eu poder te matar de novo. Boa. E essa é a cena, e sim, épica. Eu amo. Sim. Menelli, o próprio Caim surgiu diante dele e falou, deu, fia, chega, tudo a senhora nesse jogo, que saco, tchau, e virou pó. Amei fantástico. Se fosse pra lamber madeira, eu lambia de boa, mas eu não entendi o contexto, mas também era ponto. E o Critias disse o quê? O Critias, quem destrói o Critias na história é a Tyler. A Velvet só assiste, ofuscadinha no canto. Sim. Porque é muito divertido. Sim, isso. É isso. Mas o Critias não diz nada porque ele tá tomando uma surra. Quem diz é a Tyler, sabe? Tipo, poxa, achei que você me divertir mais. É sério mesmo? Que, tipo, nem arranhar meu óculos, sabe? Né? É isso. É hilário. A cena é muito boa. Tá. Plot. Os enredos da Eriko. Sim. Ela acredita que a Casa Carna é mais uma armadilha para o espírito dos membros. Meu Deus. Uma distração para a iluminação. Mas melhor que a pirâmide Tremere era. Só, ok. E ela auxilia renegados da Casa Carna, mas também oferece refúgio a membros da Casa Carna. Ou seja, ela só quer ver o circo pegar fogo. Parece, né? E ela entende mágica humana, mais do que qualquer outro membro da América do Norte. Está escrito que ela provavelmente é o membro que mais entende de mágica humana. Tá. E usa esse conhecimento para desenvolver novos rituais. E ela tem espíritos guardando a sua mansão. E eu acho que ela tem Blood Source 2 ou 3. É super baixo. Nossa, e ela tem espíritos guardando a mansão dela. Tipo, que e é um poder de capa, ela, né? É isso que eu ia falar. Obviamente ela não tem Oblívio, tem? Não. Claro que não. Acho que não, mas você me pegou de jeito agora. E pisou sobre o soco escrotal do Tremere Nikolai com o salto vermelho de um autêntico Labutan. Enfim. Pô, faltou, a Velvet precisava. jamais sujaria o autêntico Labutan dela. Com esse lixo. Com o saco do Nikolai. Né, ele não merecia. Que ele ainda tenta se passar, mas eu sou só uma criança. Nossa, cara, dá muita raiva dele. E daí eu faço ele pra dar raiva o que faz também. a Velvet ficar mais pé da vida ainda, né? Sim. Porque uma das frustrações da vida da Velvet é que ela foi abraçada, então ela não vai poder ter um filho dia. Ah, não, ela tem 5 de Blood Sorcerer. É outro personagem. Ah, tá. Mas ela não tem o poderzinho de Hecata. De Hecata pra fazer espírito, sim. Mas ela domina espírito, né? Porque a Tyler matou o Critias porque ele parecia um suquinho gostoso. É que, tipo... É uma releitura. Tem que lembrar que o cenário inteiro é uma releitura e a Tyler meio que ela... Tipo... Sim, é isso, basicamente. Difícil de escrever sem dar muitos spoilers. Sim. Na verdade, você já conhece esse spoiler, basicamente, né? Tipo, ela caça membros pra... Tipo, mais antigos pra cometer Diablerie. Basicamente, isso é um dos motes da Tyler. E, tipo, só que ela tenta trazer ações que ajudem... Ações sociais, entre aspas, pra membros no caminho. Então, Critias é um problema na cidade. Ele é um problema pra muita coisa. Sim. Que, tipo, né? E é isso, basicamente. Ela resolve esse problema. E daí ela vai diablerizar ele feliz. E daí ela vaza da cidade. E a Velvet sabia que o Critias ia morrer naquela noite. Ela só não sabia exatamente como. Então ela pede pro Lucian levar ela até lá, porque ela quer assistir. Ele morrer. Né? Ele morrer, óbvio. Sim. Porque a Velvet é dessas.
Sim. E daí o Luxo ainda pergunta, ele fala, você sabe que eu não vou ajudar a pessoa em questão que estiver destruindo o Critias. Então não adianta você reclamar. Mas se eventualmente você resolver ajudar, eu não vou poder deixar que você seja atingida também. Então, ou seja, né? Se for da merda, você pode se meter que eu seguro as pontas. Mas eu não vou me meter. Porque, eu adoro ele. Diablerista safada, eu também acho. Não, é maravilhosa. É aquela coisa, sabe? Tipo, eu vou fazer um Diabler enquanto eu limpo o lixo do planeta? Sim, basicamente exato. É essa a ideia. Mas é um jeito de conseguir limpar melhor o lixo depois, né? Porque daí ela faz Diabler e fica mais forte. E limpa mais o lixo. E pode limpar lixos mais fortes, entendeu? Tudo tem um ponto, né? A Ericó também tem Buscando a Golconda. E esses são os enredos que ela tá envolvida, né? Mas ela disse que a Golconda já enganou ela lá em cima. Então, eu acho que a culpa é sua nesse caso, que você tá buscando lógica. Ah, tá, ok. Né? Reciclagem que chama. Boa. Justo, a Jane. Sim. É isso. Relações. Não sei. Tá, relações. Podemos. Eu só ia ler a frase. Vamos lá, no V2 o Sabá sondou recrutar o Sam, mas não conseguiu. Porque o Sam não é esse monstro todo que dizem, entendeu? A quem interessa queimar o filme do Sam. É um enredo que eu não entendo como não continua com o que eles querem defender com o Sam. Porque o Sabá, tipo, daria liberdade pra ele fazer o que ele quer. Exato. Então algo não encaixa mesmo. Tipo, pra mim é só um erro lógico. Eu quero ser mal, mas eu quero ser mal dentro da Camarilla. É um erro lógico, sabe? Pra mim só. Relações. Só que se ele é tão bom em enganar, ele podia ser duas caras. Podia também. Sabe? Tipo, sei lá. Relações. Membros da Casa Carna têm opiniões contraditórias sobre Ericó. Ela dá abrigo a eles, mas os difama. Ela tem deferência do Sable e ajuda na comunicação entre ele e Mal Davis pra garantir que ela continue valiosa a ele. E é maravilhoso, né? Porque eu pus um what the fuck, ela é 40 anos mais velha que ele e controla porra de espíritos. Mas ela tem deferência a ele, porque ela quer, né, enfim. Porque ele é homem, né, provavelmente. Deve inferno. ser isso. Ela tá intrigada com o que realmente está acontecendo com Sun Che. O que está acontecendo com Sun Che? Que é a próxima personagem que a gente vai falar. Exato. E a ordem é maravilhosa. Sim. Sun Che. Sun Che. Que a coisa fica boa. E é a última personagem. Tá. E acho que é a outra que você vai adorar. Ai, lá vamos então. Mas você não vai adorar tanto quanto a língua, eu acho. Tá. Ela... Você quer ler? Tem 19 anos como membro. Sim. E nasceu em uma família católica. E na faculdade começou a se rebelar e se envolver com o ocultismo. Ela descobriu o poliamor e foi morar com um grupo de mulheres e fez parte da família de bruxas que elas compunham. Até aí tá ótimo. Ela se transformou e nunca mais retornou para sua antiga casa e religião. Perfeito. Eu tô com medo da hora que eu vou ter que pistolar. Sim. Em uma viagem... E a primeira personagem poliamorosa, né? É a segunda. É a segunda, que a gente vê aqui, eu acho que é, não? Ai. Alexa. Ah, tá. Eu tinha entendido que a Alexa tinha uma relação só com eu não lembro o nome da pessoa que ela tem relação, mas eles não se importam com nada. Ah, tá. O amor deles é maior do que tudo, basicamente. Okay, tá. E tipo... Mas ainda é um relacionamento aberto, não... Ah, sim, é verdade. poliamor. Não, é verdade, você tá certo. Tá. É um relacionamento aberto, isso mesmo, você tá certo. Desculpa. Sim, é verdade, de fato. É a primeira vez que tem um personagem de poliamor mesmo, você tá certo. Que é não mono, mas não poliamor. Eu confundi mesmo, você tá certo. Tá, é isso ok, mesmo. vamos lá. Sim. Tá, já gostei. Sim. Vocês sabem que eu gosto dos personagens poliamor, né? Sim. Cadê? E uma viagem para Em uma viagem para Toronto, para um retiro espiritual. No caminho, ela encontrou uma Tremere que se encantou com ela e a abraçou. Mas, para surpresa de sua senhora, Sam massacrou as pessoas do retiro e sua senhora ficou horrorizada com o que havia criado e abandonou Sam sozinha. Sim, e fala que, tipo, meio que ela abandona porque não é mais a pessoa doce, sabe, que ela conheceu. E do nada... ela só... vira o bichão e debulha todo mundo. Ok. Ação. Tá. Só retornou para Chicago e seu Coven, né, que é o seu grupinho de bruxas, que eu não me lembro mais como vocês traduziram aquele dia aqui no chat. Eu procurei de novo, mas eu achei Coven mais prático mesmo, né?
Foda-se. Enfim. Desculpa. A Diane, socorro pra nós de novo, please. A Diane vai mandar ele se fuder, porque já falei semana passada, você já tá anotado, né? Círculo. Obrigado. Obrigada. Mas não A Círculo é bem melhor, na verdade. Círculo é fácil de lembrar. Quanto ela tentasse, ela não conseguia conter seus desejos. E uma noite ela matou todas as mulheres que moravam com ela e as secou. Tipo, né? Sugou o sanguinho delas, né? Nessa noite, ela teve uma visão de uma mulher que dizia que iria protegê-la e daria grande poder a Sun em troca de morar no corpo dela e de vez em quando Sun deveria fazer as coisas da forma que ela queria. Que é matando as pessoas. Uma mulherzinha morando no meu corpo. Mas ela, que ela quer que mate as pessoas só. Eu entendi. Eu terrível. tive que fazer um trocadilho. Sim. Anos se passaram e Sun foi aceita na Capela de Chicago e apesar dos massacres que ela realiza às vezes, Eriko simpatiza com ela. Na capela, tentaram descobrir de onde vêm essas crises assassinas, mas sem sucesso. Ela também lidera um culto secreto onde os seguidores dão seu sangue a ela em troca de poderes temporários. Ela transforma esse carne só. Sim, tá. E parece que ela é consensualista. Tá. Sun também lidera um culto secreto onde os seguidores dão... isso eu já li. Toda vez que a mulher sangrenta toma conta de Sun, há um massacre, mas Sun se sente ótima após isso todas as vezes. Ou seja, tá pouco se fudendo. E ela tem imunidade 5. Então não é tão ruim assim cometer massacres. Né? Imunidade 5? Sim, é melhor você cometer massacres do que você, tipo... Se eu não me engano... isso é a descrição forçar as outras pessoas a comparecer num grupo de terapia em conjunto. É mais terrível você forçar os outros a aparecer num grupo de terapia em conjunto, sim. E os enredos nos quais ela está envolvida, só antes o Lagírios mandou círculo, tradição, conventículo, congregação. Obrigado, Lagírios. Obrigada, Lagírios. Era esse conventículo que eu tava tentando lembrar, só que tipo, só deu branco daí. Conventículo é muito legal. Eu começo a tentar lembrar, só não vai. Sim. O Sun no V2 tem 2 crias, Falcon e uma vampira que eu não lembro o nome. Eu não lembro também. Vamos lá. Os enredos... É melhor cometer massacres do que forçar as pessoas a fazer terapia. Tá. Pode ser. Tadinho, o Sam. Não, é bullying com o Sam. Às vezes eu saio da terapia com vontade de cometer massacres. Certo. Né? Ela sempre está em busca de alguém que possa ajudá-la a entender quem ou o que é a entidade dentro dela. Ela teme que o Nikolai faria com ela se retornasse algum dia. Mas ela nunca teve contato com o Nikolai, até onde a gente sabe. Mas, enfim, ela pode ouvir falar e etc. Sim, tem medinho, né? E como relações, ela tem a Eriko como Maula 2... E sabe que a Eriko está usando para os objetivos próprios. Que bom. Maula 2 você compra pra você ganhar um defeito. Eu não sabia. Né? A Annabelle sempre a convida para festas para ver o demônio dela assassinar os convidados. What? Como assim? Ué, você não gostou disso? E a gente acaba com esse final maravilhoso. Que ela tem imunidade 5, então... Não é tão... ok cometer massacres, né? Mas eu gostei muito da parte que a Annabelle convida ela pra festa pra ver o demônio dela assassinar os convidados. Achei muito legal. Sendo que... enfim, gente. Eu achei muito legal. A gente vai chegar na Annabelle um dia, que né? ela é a Keeper do Elísio, né? Não, mas a gente vai ter esquecido, provavelmente vai nada. Ela é auto-intitulada Guardiã do Elísio. E ela tem poder político suficiente pra virar e falar assim, isso aqui agora é um Elísio e eu sou a Guardiã. Mas ela faz festas e convida a outra pra limpar os convidados. E ela acha isso divertido. Da hora, gostei. E a Annabelle tem mandado de quanto? Bipolissexual do Crimes. Não sei quanto ela tem. Tipo, aqui a gente pode descobrir o quão ruim é você se divertir vendo alguém matar as pessoas na sua frente, né? Sim. Que provavelmente não deve ser tão ruim. E pra promover isso, né? É pra promover, exato. É pra promover... A Diane disse, não por ser terapia, por ser de grupo. A parte do de grupo, eu confesso. Eu tenho uma idade 6, Annabelle. Você promover festa para outras pessoas cometerem massacres é uma idade 6 agora. Meu Deus. Nosso sonho é realmente maligno, já que ele tem Meu Deus! Sim. Ai, alguém me salva. Sim. Gente, vocês vão ficar mesmo conversando em japonês no chat, é isso? Vocês criaram um clubinho pra gente boiar? Né? Do Crimes. E é isso. Do Crimes. Vamos nos despedir?
Tá, você quer fazer mais algum comentário sobre esses incríveis personagens Tremere? Eu não tenho. Tipo, pra mim o da língua é o pior de todos e tipo... Martin Nicolai. Oi? Martin Nicolai. Martin Nicolai, né? Sim. E eu achei que fizeram um desfavor incrível pra Eriko, na minha opinião. Tipo, Sim. Avançaram o plot dela, o enredo dela de uma forma que me incomoda bastante, na real. Sim. Eu não gostei nada do que foi feito com a Eriko, e ela é uma das personagens que eu mais gostava também da V2, e cagaram ela. Sim. Sabe? Tipo, pra mim é isso. E sacanearam também a Karna. Eu não gosto. A Karna eu só não sei o que rola. Eu só não entendo. Deixem algum personagem no universo não ser, sabe? Tipo, meu Deus, vamos... monstro, vamos destruí-lo, vamos todos sabe? ser os monstros, sabe? Ai, Sim. meu Deus do céu. Eu sei que... Enfim, muita gente gosta dessa pegada, mas eu me irrito com isso. Já passou os anos 90, sabe? Já tá na hora da gente ir adiante. Sim. Vamos dizer adeus Vamos pras dizer adeus. Lilitubes? Vamos E daí dizer. a gente volta pro chat? Volta pro chat. Lilicas e youtubicas que nos acompanham. Muito obrigada pela companhia de vocês e por ter ouvido nossa pistolagem contra personagens Tremere até aqui. Não que a gente aprove, mas a partir deste momento tá liberado, né, sem ser no comentário desse vídeo, nos próximos. Né? Voltar a zoar Tremere, mas a gente prefere não zoar, só um pouquinho, às vezes. Uhum. E a gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilicas. Tchau, Lilica.